pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Hubble. É um prazer receber vocês. Meu nome é Eduardo, eu sou da LM Ventures. A LM é uma das fundadoras do Hubble, é a empresa responsável pela operação. Para quem não conhece o espaço, nós somos um hub de fintechs focados no mercado financeiro. Temos dois parceiros corporativos, que é a Olé Consignado e o BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. A gente faz esses eventos semanalmente. A ideia é estar sempre entregando alguma coisa de volta para a comunidade. Lá no Hubble a gente tem as empresas, né, os bancos, temos também algumas startups selecionadas. Se quiser entender mais sobre o Hubble, fica à vontade, só procurar a gente nas redes sociais, tanto a LM quanto o Hubble. E lembrando que vai estar no YouTube do Hubble essa live depois, se vocês quiserem assistir, tá? Bom, a gente está fazendo os eventos, sempre tentando seguir um tema, né, dentro dos meses. Esse mês agora a gente está falando sobre inteligência artificial. Na semana passada a gente recebeu aqui o Roberto da CAC, e a ideia foi falar um básico, assim, né, o que tem o one-on-one da inteligência artificial. E a nossa ideia hoje é trazer para uma prática, né, trazer para onde é que as empresas estão realmente utilizando isso. Então, hoje, no segundo episódio de inteligência artificial, a ideia, o tópico de hoje, né, é bancos de inteligência artificial, como é que está acontecendo tanto esse relacionamento quanto a gestão desses projetos. E a gente tem dois caras muito legais aqui. O primeiro é o Diego Augusto Fernandes de Paula, que é gerente da informação do Olé Consignado, que é o nosso parceiro do Hubble. Diego, é um prazer te receber. E o Hernani Drummond, gerente executivo de soluções e eficiências do Banco Inter. Eles vêm aqui para contar um pouco sobre como é que a inteligência artificial está dentro do dia deles, né, no trabalho, e como é que está acontecendo hoje dentro da gestão de ambos os bancos. Então, vou começar pedindo, senhores, para vocês se apresentarem. Diegão, vou começar por você. Então, por favor, fala um pouquinho para a galera quem é você, qual é o seu background, o que você faz aí na Olé, o que é a Olé. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Legal, obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de compartilhar com vocês. Eu venho de tecnologia, sistemas de informação e marketing. Trabalho no banco há 13 anos, desde 2007 estou aqui. Passei por alguns momentos, né? Antes era Bom Sucesso e depois foi a Joint Venture e agora a compra do Santander, um pouquinho. Trabalhava aqui principalmente com a parte de BI. Certo. E depois a gente evoluiu para a parte de analytics, aí, de Big Data e essas coisas. E a gente está aqui no momento de transição, então eu estou assumindo outras funções em paralelo às coisas de IA que a gente tinha. Era responsável aqui pela parte toda de governança de dados e inteligência artificial. E a Olé é uma empresa de empréstimo consignado, né, que desconta em folha, principalmente do setor público. Então, nossos maiores clientes são servidores públicos e aposentado, que é o INSS. Perfeito. Muito legal receber a Olé, receber nosso parceiro aqui. Diego, muito obrigado, tanto em nome da LM como em nome do Hubble. E, bom, vou chamar aqui o nosso segundo convidado, Hernani Drummond, gerente executivo de soluções e eficiências do Banco Inter. Hernani, muito prazer te receber também, muito obrigado pelo convite. Queria que você começasse se apresentando aí para a galera, a mesma linha, quem é você, teu background, o que você faz aí dentro do Inter, o que é o Inter. Claro. Primeiramente, queria agradecer ao pessoal da LM Ventures, Eduardo, a Cássia, Hubble, enfim, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês. Muito obrigado. Bom, eu sou o Hernani Drummond, eu sou pai do Francisco, acima de tudo, né? 3 aninhos, meu filho. Acho que descobrir ser pai foi uma coisa incrível na minha vida. E, cara, meu background, eu sou formado em administração de empresas pela PUC e tenho especializações em gestão de projetos e atuo há 12 anos em TI. Eu tive a oportunidade de estar anteriormente aqui no BMG, fiquei 7 anos lá, e agora estou há 7 anos aqui também no Banco Inter, e tive a oportunidade de participar de alguns projetos bem robustos aí na minha carreira, como a JV lá no BMG, aqui no Banco Inter, toda a transformação digital que a gente fez, eu estive ali em TI participando ativamente aí desses projetos. E vai ser legal compartilhar um pouquinho com vocês aqui dessa história.
Que massa. Seja muito bem-vindo, é um prazerzaço. Bom, senhores, para iniciar o papo aqui, para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página, eu queria entender e perguntar para cada um, pedir para vocês contarem um pouco como é isso internamente, como o que vocês têm, mas eu queria entender qual que é a importância de inteligência artificial em cada uma das instituições de vocês. Então, Diego, vou começar contigo. Na Olé, quais são as iniciativas que vocês têm hoje de inteligência artificial? Cara, a gente tem aqui modelos estatísticos, né, de clusterização de clientes, prevenção a churn, de modelos preditivos de probabilidade de perda de processos judiciais. Nós temos chatbot, uma iniciativa bem bacana de chatbot, e aí usando NLP e outras derivadas. E a gente tem também, começamos recentemente, um projeto de RPA, de automatização de processos, que a gente começou. E fora toda a parte de análise de dados, que é uma parte bem forte aqui, com as áreas sendo mais autônomas para analisar os dados e gerar as informações nelas mesmo, né? Data-driven. Perfeito. Eu queria, já conversando contigo antes, né, eu queria entrar depois, mais à frente, sobre essa perda de processos judiciais, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o chatbot, que eu acho que até para a galera que conhece a Olé, né, e acaba sendo cliente da Olé, que você tem aí um contato no dia a dia do chatbot, né? Vocês têm que já está crescendo, que já faz uma série de atendimentos, correto? Isso, correto. A gente começou essa iniciativa aí no finalzinho de 2018, e a nossa primeira iniciativa começou para o atendimento, o suporte ao correspondente bancário, né? Uhum. O nosso correspondente bancário precisava entrar em contato com a gente em vários processos, e aí a gente começou o processo do chatbot no finalzinho de 18, lançamos ele em janeiro de 19, e o grande... Era focado no Corban, né? Ou seja, o cara Corban. que é parceiro do Olé, não era para o cliente final. Não, para os parceiros. É o que a gente chama aqui de B2B, né? Uhum. E o grande lance dele é que ele já nasceu transacional. Ele não era só informacional, né? Porque normalmente o bot você vai perguntando ali e ele vai te tirando suas dúvidas. Esse não, ele já nascia transacionando. Uhum. A transação dele era o correspondente tinha uma proposta, precisava saber se a proposta estava andando ou não. E aí quando ele identificava que a proposta não estava andando, ele abria um chamado já para a área começar a atuar. Isso a gente foi evoluindo, começou com alguns poucos assuntos, a gente evoluiu os assuntos, e aí teve um grande salto, cara, que em setembro, mais ou menos, a gente conseguiu dar uma virada. O atendimento robotizado, né, ele foi maior do que o atendimento humano. A gente virou a chave. Setembro de 18, isso, ou de 19? De 19. A gente lançou em janeiro, 9 meses depois, a gente já estava com o atendimento robotizado maior do que o atendimento humano. E para esse lançamento todo, a gente criou a nossa atendente virtual, que é a Elo. E aí, toda a nossa comunicação com uma carinha de 3D. Então, hoje, tanto o atendimento para o correspondente quanto para o cliente, quem faz esse atendimento robotizado é a Elo, que é a nossa assistente virtual aí. E aí a gente fez uma campanha bem legal para poder falar dela falar com as pessoas, dela falar com o correspondente. Inserimos ela na comunicação. Então, foi um salto, e aí, só de virar o atendimento robotizado, ele é muito mais barato do que um atendimento humano, né? É isso que eu ia perguntar. A Elo hoje é responsável por mais da metade dos atendimentos da Olé, é isso? Do correspondente, ela é responsável por 90% do atendimento. Que animal. Mais ou menos isso, tá? É claro que tem momentos que tem algumas coisas que ela não consegue responder, a gente ela acaba diminuindo um pouco a efetividade e precisando do humano ainda, até que a gente faça o treinamento. Mas hoje já é quase 90% do atendimento do correspondente é feito pela Elo. Que animal. No atendimento humano, no atendimento para o cliente, ele é um pouco menor, porque a iniciativa começou esse ano, no finalzinho do ano passado, mas ela ainda está engateando. É 14%, mais ou menos. Que massa. Que legal. Hernani, queria te trazer para a conversa, para você trazer a visão aí de vocês no Inter. Primeiro, as duas mesmas perguntas. Qual que é a importância de AI hoje
para a instituição de vocês? E quais são as iniciativas que vocês têm hoje em AI? Cara, assim, a inteligência artificial hoje ela é fundamental assim, no Banco Inter, né? Um banco digital, então hoje a gente tem processos muito robustos aqui na nossa parte de cross-selling, na nossa parte também de análise de crédito. Então, tem um time aqui dedicado para isso, a toda essa modelagem de estatística. Então, tem alguns cientistas de dados aqui que cuidam disso. Hoje, especificamente, o nosso foco aqui, que é inclusive o que é da minha responsabilidade, e aí até complementando a minha primeira fala, né? Hoje eu fiquei 5 anos aqui na TI do Banco Inter, 5 anos e meio, para ser mais preciso, e 1 ano e meio eu estou agora na área de negócio. Então, em TI, eu fui responsável pela implementação da Babi. Então, eu consigo dar uma visão sobre as duas perspectivas, né? Então, tanto quanto TI, a implementação dela, e agora também como responsável na equipe de negócio pelas plataformas de atendimento. E em TI também, eu liderei o time de Data Analytics, né? Que é o nosso time de BI. Então, tive uma proximidade grande, né, com essa equipe. E hoje é muito mais importante para a gente aqui trazer uma visão da Babi, né, o quanto ela é eficiente para o nosso atendimento hoje. E ela surgiu com um propósito embasado no nosso propósito, na verdade. O objetivo dela está muito amarrado ao nosso propósito, né? Que até então ali era fazer uma revolução bancária. A gente entende até que a gente já cumpriu esse objetivo, mas naquela ocasião, para se fazer uma revolução bancária, a gente precisava entregar algo diferente do que o sistema tradicional, né? E aí a gente buscou muito ter um banco completo, gratuito e digital, né? Então, tá presente para todo mundo. E a Babi, ela tinha que entregar, acima de tudo, qualidade. Então, tinha que aumentar muito a qualidade do nosso atendimento, com agilidade e trazer eficiência. Então, esse foi o contexto que embasou o surgimento da Babi. Então, hoje, ela, enfim, mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais dos resultados, mas ela já tem uma representatividade bem ampla no nosso atendimento do cliente e vem aí suportando a nossa estratégia. Legal. Então, vamos... só lembrando, tá, pessoal, aqui, quem tiver pergunta, vai fazendo aí. A Cristiane deu um comentário aqui, acho que na fala do Diego, que é Lô, que é o chatbot da Olé. Mas, Hernani, queria continuar contigo. Queria mergulhar um pouco nesses resultados, assim, cara. Quais são os números que vocês têm hoje para mostrar? O que a Babi faz, o quanto que ela é importante para o time de atendimento, até pensando também em outros resultados para os outros times. Se puder falar um pouquinho sobre isso. Falo sim, com certeza. Então, assim, né, baseado nessa proposta de valor, naquela ocasião, quando a gente decidiu pela implementação da Babi, tudo começou ali em 2015, 2016 a gente teve a abertura de conta digital feita pelo EP, eu tive a oportunidade, inclusive, de participar da implantação desse projeto, e a gente começou, então, a ter um crescimento na abertura de conta exponencial. Tá. Algo até surpreendente. E a partir dali a gente começou a perceber que a gente que era a chave, né, no nosso negócio atender esses clientes, né? A gente não podia só trazer todo esse volume de abertura de contas para cá sem conseguir dar um atendimento adequado e bom para esses clientes, né? Então, a gente saiu de um contexto ali, quando a gente estava tomando a decisão para fazer a Babi, a gente estava aí com 30 mil contas abertas por mês, 1.000 contas dia útil, para um ano depois a gente chegar a 200 mil contas abertas, né? Então, nesse contexto, né, como que a gente surgiu uma questão, né? Como que a gente faz para escalar o atendimento da mesma forma que a gente escala a abertura de conta? Perfeito. Então, muito baseado na cultura que foi surgindo no Banco Inter, né, que a gente foi implementando e vivendo uma troca constante, a gente se baseou muito nas soluções em nuvens, né? Então, então quando a gente fez o projeto Banco Inter para a transformação digital, a gente viu que escalar, né, a infraestrutura, escalar o atendimento era a chave. Então, a gente começou a buscar soluções que nos permitissem isso, né, que desse escalabilidade, que desse agilidade e eficiência. E casou muito bem com uma solução de inteligência artificial. A gente fez algumas pesquisas e aí a gente decidiu fazer com a IBM Watson. A gente utiliza o chat Intercom como interface, né, para que o IBM tenha essa integração e apresente, então, a interface da Babi. E foi assim que a gente começou a construí-la. Trazendo um pouquinho de números, assim, né, a gente fez um rollout da Babi de forma gradativa, né, com muito cuidado com a experiência do cliente.
E aí eu vou contando aqui, Diego, Diego e Eduardo, se tiver longo, vai me interrompendo aqui. Tá? Pode ir ainda aí, Diego, se tiver alguma coisa história aqui. Quiser fazer uma... E aí a gente fez esse rollout de forma gradativa, a gente começou primeiro na área não logada, né, para os nossos clientes, depois a gente colocou no Internet Bank, que tinha um volume menor de acessos, e só então depois a gente colocou no nosso aplicativo, respeitando uma segmentação de clientes. Então a Babi, ela também faz essa segmentação de clientes, né? A gente consegue entender qual que é o perfil daquele cliente, se ele é um cliente que a gente vai atender ou não com o bot, e a gente trouxe esse contexto, então, para ela suportar essa estratégia de atendimento. Hoje, trazendo um primeiro insight, assim, um primeiro número, a Babi, ela equivale a 1/4 da nossa capacidade produtiva. Então, 25% de toda a nossa capacidade de atendimento, ela é suprida pela Babi. Uma dúvida, vocês fazem derivação para o humano a partir do atendimento dela, quando ela não resolve? Fazemos. Por isso, ela participa de 90% em 5%, enfim, praticamente todos os atendimentos, e aqueles que ela não entende, né, a intenção, apesar da assertividade dela ser bem alta, tá a mais de 75% a acurácia dela, aquilo que ela não entende, até por toda a estratégia nossa assim, de prezar pela experiência, a gente deriva para o humano. Diferente um pouco da Elo, né? A Elo começou sem derivação para o humano, quando a gente fala aí para o correspondente, e não deriva hoje, tá? A gente tenta resolver 100% dos casos, e quando não atende, a gente entende que o cara deveria ligar, e aí é por uma estratégia de negócio, não é nem pela ferramenta. Perfeito. E nós começamos ele internamente, né, nos nossos sites, nos nossos aplicativos internos de venda, e depois nós fomos para o WhatsApp. E aí hoje o correspondente consegue acessar a Elo via WhatsApp. Do cliente foi diferente. A gente começa no WhatsApp e não coloca nos nossos aplicativos, e ainda não, né? A gente está num roadmap um pouco diferente, para dar um diferencial de atendimento, e ele já começa fazendo derivação também. Então, e a ideia de começar por essa linha é pelo diferencial de atendimento, assim? Porque para o cliente é mais complexo, né? Você não atendê-lo de alguma forma. Então, se você começa uma experiência onde você não consegue responder, e é um chat novo, e que você não deixa ele no vácuo ali, ele tem que sair daquele canal e ir para outro, é uma jornada ruim. Então, aí a gente acabou derivando. Então, hoje no WhatsApp, se você não tiver a resposta da Elo, você vai ter de um atendente do outro lado. São a mesma solução com estratégias de implementação diferentes, né? Porque o público é diferente, né? Eu acho que isso aí você precisa sempre levar em consideração, né? Perfeito. Com certeza. Ô Diego, até aproveitando então tua deixa, cara, queria entender de vocês qual que foram os resultados. Você comentou, né, que ela usa não só a Elo, mas usa em outras formas também, seja com o correspondente bancário também é Elo, né, mas tem a jornada dos dois, tem também essa ferramenta que é utilizada pelo jurídico, acredito eu, né, me corrija se estou errado, mas de análise de processos jurídicos. Então, me conta um pouco dos resultados que saíram das iniciativas de AI da Olé. Legal. Assim, o jurídico foi um dos primeiros que a gente fez um modelo preditivo. Tá. Hoje, o processo aqui dentro da Olé, ele passa por um motor e que a gente dá a probabilidade de perda ou ganho desse processo. E se a probabilidade de perda é alta, eu vou para um acordo, onde o custo do processo é bem menor do que tentar seguir de qualquer jeito. Então, aí já tem o primeiro ganho, que é nos bancos eles precisam fazer um provisionamento de perda de processo, e para os bancos são alguns milhões de reais. E aí, com o avanço no acordo e diminuição da provisão, isso já tem uma economia de despesa para o banco muito alta, em alguns milhões de reais aí. Perfeito. Tá? Só uma dúvida nesse ponto, assim, vocês fizeram, beleza, metodologia preditiva, mas é baseado nos dados de vocês? Vocês compraram dados? Não sei se você pode falar disso, mas vocês compraram, como é que vocês fizeram para chegar nesse modelo? Ele está bem baseado em dados nossos, né? Assim, apesar dos dados de processo, na grande maioria, ser público, né? A gente tem se baseado só nos nossos dados, principalmente pela característica do produto, tá? O produto consignado é diferente de um processo civil de indenização, então a gente conseguiu só com os nossos dados ter bastante insights. Então, a gente já conseguiu, e isso
vem melhorando a cada vez mais. A gente passou aí por um novo processo aí para melhorar um pouco o modelo. Foi um modelo bem simples na época, era uma regressão linear, e a gente mudou para modelos mais de deep learning mesmo recentemente, para poder colocar mais variáveis no modelo. Entendi. Foi a gente tem também de churn, né, cara? A gente sofre muita portabilidade no mercado, né? É um produto que está aberto para todo mundo, de levar a dívida de um lado para o outro. Então, a gente pega a probabilidade de ser portado e atua nesses clientes preventivamente. E aí, a evasão de cliente é menor. Que legal. E aí, isso é gerando insights para a equipe comercial, para a equipe de atendimento, para o quê? Para comercial, para poder fazer ofertas para esse público. E aí, em alguns casos, a gente compartilha com os nossos parceiros, do tipo, liga para esse cara aqui, que esse tem uma probabilidade maior de sair e provavelmente é quem vai ficar se você propor um novo produto para ele. Certo. Temos clusterização de clientes aí para ofertas de novos produtos, né? Segmentar bem o cliente para fazer a oferta correta para ele, então identificar, aí é mais com algumas informações externas que não só da Olé, para a gente identificar o público, quem são os aposentados, quem são os aposentados que estão mais propensos a adquirir nosso produto. E aí tem ferramentas nossas, ferramentas de mercado para a gente poder conseguir chegar nesses modelos. Então, assim, hoje a gente tem quase de ponta, modelos de fraude, né? Análise de fraude para poder fazer alguns modelos aí de fraude, cobrança. Legal. Clusterizar clientes de cobrança para a gente conseguir saber aquele que vai quebrar, qual é a probabilidade dele quebrar um acordo ou não e ter uma ação diferente. Saber se a gente está fazendo a oferta, não só se ele vai quebrar, mas se ele vai fazer a oferta correta de acordo para aquele perfil, né? Se é um perfil que vai comportar aquilo ou não. Algumas dessas iniciativas todas que eu falei, a gente está em POC ainda. Legal. A gente tem feito bastante coisas aí para evoluir o modelo. É até bom tocar nesse ponto, assim, cara, que eu acho legal, porque é muito alinhado com a ideia do Hubble, né? Mas então essa ideia da POC, de piloto, de testar rapidamente, é algo que vocês estão expandindo, não só do Hubble, mas usando também nessas atividades internas. Sem dúvida, né? É um modelo que a gente consegue testar bem e ver se vai, se não vai, e pegar uma amostragem ali e ver o resultado, apurar, sem gastar muito, né? Esse é o principal, né? Ainda mais banco, né? Vai gastar com banco. Muito bem colocado. Perfeito. Bom, acho que ficou claro, não só para mim, mas para todo mundo que está aí, né? O que vocês com as suas iniciativas que vocês têm, os resultados que isso trouxe. Eu queria entrar um pouco nas dificuldades que foi para criar essas iniciativas, tá? Pessoal, lembrando que quem tiver pergunta, qualquer coisa, manda aí no chat. Hernando, eu queria começar contigo, cara. Eu queria entender, assim, se eu pudesse dar meio que um roadmap. Tipo, no momento que vocês decidiram fazer esse negócio, qual foram os problemas? Eu vejo alguns, tá? Desde dificuldades, sei lá, de implantação, até dificuldades da equipe interna, galera, sei lá, de alguma forma tem algum tipo de resistência, não sei. O que mais chamou a atenção? O que foi mais difícil para vocês quando vocês começaram lá a primeira ideia de criar um AI, de criar um robôzinho de inteligência artificial? E até uma pergunta interessante, a equipe teve alguma resistência, assim? Teve alguma área, alguém não queria, com medo de alguma coisa? Vou começar até pelo final, assim, com certeza sim tem, né? E aí tem um trabalho todo de aculturamento, assim, né? De mostrar o que é e qual que é o benefício, né? E, assim, é legal a pergunta porque eu tinha que compartilhar um pouquinho com vocês da estratégia. E, assim, a estratégia do Banco Inter, ela passa fundamentalmente, assim, a gente fala que a gente quer zero call. Zero call por quê? Porque eu não quero atender o cliente? Não, pelo contrário. É porque a gente entende que a gente precisa ter uma UX cognitiva. Então, tudo começa pelo aplicativo. Né? Enquanto o banco digital, tudo que a gente desenha pensando no aplicativo. Então, se o cliente está derivando para um atendimento, né, porque algo não está sendo atendido. Né? Então, os nossos pilares nos norteiam muito. Né? A nossa relação tem que ser parceira, tem que ser simples, né? Não pode ter fricção. Então, uma vez que a gente passou dessa camada de UX cognitiva, a gente trabalha muito, e é o nosso trabalho lá na equipe de soluções de eficiência, em autosserviço. Então, o que é isso? Né? Então, assim, a Babi e a Ura têm que ser aparelhadas com muito serviço. Então, assim, a gente trabalha muito com o transacional, alimentando essas duas plataformas com serviço.
para que caso o cliente, né, não consiga ser resolvido no app, a gente vai entender isso ali depois e retroalimentar, a gente aparelha ali esses autosserviços para que supra essa necessidade. E uma terceira camada, se ele não foi atendido no app, né, se o autosserviço não atendeu, a gente preza muito pelo First Call Resolution. Então, a gente faz muito analytics, uso de muitos dados, né, processo de melhoria contínua para entender, retroalimentar, então melhora a nossa camada de CRM, melhora o autosserviço, melhora a app. Então, esse é a macro estratégia onde a Babi está completamente embasada. E aí, o que a gente percebeu, né, nesse caminho, né, nessa trajetória? Então, essa Babi passou por uma evolução, né? A gente criou um time core da Babi, né, na área de Customer Experience. Esse time é responsável pela curadoria e pelo desenho das soluções e pelo trabalho junto com outras áreas de negócio. Além, claro, principalmente de TI, né, que fundamenta toda a escrita desse serviço. Então, a gente começou a dúvida até nisso, assim, desculpa te cortar, mas o time core não era o time de TI. Era um time de um projeto criado para o projeto da Babi. A gente tem uma área de negócio que cuida da Babi, que é a área que eu sou responsável. Né? Então, assim, essa área é responsável pelos indicadores, a gente faz o nosso orçamento baseado nos resultados da Babi, a gente responde pela curadoria, pela acurácia dela, pela assertividade, enfim. Então, existe uma área que cuida da Babi aqui internamente e tem um squad em tecnologia que trabalha muito integrado com a gente. Entendi. Então, assim, o squad aqui ele funciona verdadeiramente e aí a gente trabalha muito junto com as outras áreas de produto. Então, aquela essência do squad, né, de multidisciplinaridade funciona. A gente tem conta digital, a gente tem cartão, a gente tem investimentos, a gente tem, enfim, diversos produtos junto com o time core da Babi, mais o time de tecnologia ali, desenhando e executando, desenvolvendo em todas essas sprints. E aí, o que a gente começou a perceber? A gente fez lá o que a gente chamava na época de Babi 1.0, e a gente começou a perceber que a Babi começou a crescer muito, né? O núcleo dela estava cheio de intenções. Chegou a ter mais de 1000 intenções no único núcleo. E a gente começou a perceber conflito, né? A gente estava tendo conflito de intenções. Aí tem um caso que ilustra bem isso, vou contar a casa legal, que o cliente ele queria fazer uma atualização cadastral e ele falou, moro no residencial Boa Vista, aí a Babi mudou o contexto e falou assim, o seguro residencial, então assim, ela se perdeu na intenção. Entendi. Então a gente começou a perceber que a gente precisava, do mesmo jeito que a gente fez em tecnologia, com quebra de microserviços, quebrar a Babi em diversos skills. Então, a Babi foi se tornando especialista em conta digital, em transações, investimentos, cartão, seguro. A gente quebrou ela em diversas skills. Então, isso trouxe um ganho muito relevante para a gente na assertividade dela, aumentou muito a assertividade, aumentou a retenção dela. E aí ela embasou basicamente os nossos resultados, né? Que aí eu fiquei de compartilhar um pouquinho mais de resultados. Então, assim, ela suportou a elevação do nosso NPS, está aí hoje girando em torno de 67 pontos, a maior NPS aí no segmento. Diminuiu o tempo de atendimento e diminuiu o custo de servir do banco. Inclusive, a gente acabou de divulgar nos resultados agora. Então, isso embasa em relação às dores. Essa estratégia, ela foi fundamentada por isso. Né? Então, esse era o contexto, né? Escalar o atendimento e suportar a estratégia do Banco Inter. Muito legal. Muito massa mesmo. Diegão, eu queria mudar para você, assim, essa mesma linha das dificuldades que foram quando vocês resolveram criar a primeira versão da Babi que estava tendo o Corban. Como é que foi isso? Desculpa, da Elo. Eu falei errado. Elo e Babi, vocês me perdoem. Da Elo. Como é que foi isso para criar para vocês? Assim, teve uma dificuldade interna? Teve o processo quando vocês tiveram a ideia e por que a ideia veio? Acho que é até interessante, né? Falando até esse ponto, o Fernando tocou também. Eu acho assim que a Elo hoje é um dos nossos maiores cases de sucesso aí, principalmente no modelo, né? O presidente recentemente fez um evento para todos os funcionários antes da pandemia, logo no início do ano de fechamento, e ele usou a Elo, um avatar da Elo, ajudando ele a apresentar. Que animal. Em 3D e tal, foi assim, muito doido. E é bom ver a galera do banco gostando da ideia da Elo, comprando a ideia. Mas para iniciar não foi assim, saca? Foi um projeto que estava em pauta desde 2017, desde 2016. Inclusive o Roberto da Cucá, que foi um dos caras que a gente trouxe em 2016 para poder ver se ele implementava um bot aqui. E só conseguiu implementar em 2018. Por N motivos, e aí eu posso até falar alguns, assim, primeiro momento do banco, o banco estava lançando o seu primeiro produto digital, né? A gente estava indo para o modelo digital
Então, a gente entendia que era oportuno e necessário automatizar também o atendimento. Uma quebra de paradigma para os bancos naquela época. O surgimento dos bancos digitais começaram não muito distante de hoje, né? É coisa muito recente hoje. Hoje, para a gente falar de fintech é tranquilo, mas há alguns anos atrás isso não era possível. E um dilema que a gente sempre vive é conseguir colocar esses projetos de inteligência artificial, onde que a gente tem poucos exemplos, principalmente na época, conseguir demonstrar valor para poder fazer o custo-benefício e aprovar alguns investimentos. Perfeito. Aprovamos em 2018, conseguimos, por vários motivos, colocar. E aí tem primeira resistência, que é uma resistência natural da parte de atendimento, né? Que a gente estava colocando atendimento, como as pessoas veem isso, sabem que pode ajudar. E é o primeiro a resistência, vou perder emprego, não vou... enfim, tem sempre essa resistência. Perfeito. E depois de lançado, você vê a equipe comprando a ideia e entendendo o valor daquilo. Então é bem legal, a gente tem uma resistência natural que sofre, eu acho que algumas coisas... A resistência à mudança é natural da gente, né? A gente fica sempre resistente à mudança, então isso ocorre. Esse foi um exemplo de que tiveram várias resistências, mas, por exemplo, do jurídico não, cara. Do jurídico foi o contrário. Foi uma demanda da própria área do jurídico. Os caras queriam muito. Quando a gente propôs, os caras compram desde o início e eles cobram, cobravam antes e cobram até hoje, de melhorias, de coisas novas nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem situações e áreas diferentes, né? Tem algumas áreas de negócio que vão estar mais adeptas a isso e sabem que vão ajudar a demonstrar valor para o processo deles, e tem outras áreas que ficam mais resistentes a implementar. Não só jurídico, tá? Quando a gente fala de antifraude, os caras de antifraude, por exemplo, têm certeza que precisam de um modelo. Cobrança, então depende de áreas, tem áreas e tem áreas. Então, depende muito da maturidade que a área tem em relação com os dados que ela trabalha. Isso ajuda muito na implementação de projetos. E quando a gente pega uma área muito operacional, que não tem muito essa relação com decisões baseadas em dados, eu acho que é mais difícil conseguir implementar. Não é que é mais difícil, é mais resistente a implementação. Perfeito. Legal. Vai aí, né? Pode ir. Não, só complementando, assim, dando um pouquinho mais de zoom na parte da dificuldade. Legal. Como a Babi surgiu dentro da equipe de atendimento, né, e aí depois envolveu-se a equipe de tecnologia, que na ocasião estava lá, surgiu da própria equipe, né? E aí, assim, o que foi mostrado para eles participaram do projeto o tempo inteiro, e eu vou mostrar um pouco mais à frente. A Babi, ela tem um grande objetivo. Ela tem que deixar... ela tira os atendimentos simples da operação, da equipe de atendimento, para deixar com que os atendimentos mais complexos, que precisem de acolhimento ou de consultoria, com os atendentes. Então, tirou o atendimento mecânico daquilo. Então, quando a gente foi fazer o rollout, eles foram percebendo aquilo, eles perceberam que aqueles atendimentos simples, talvez repetitivos, saíram deles e eles conseguiram trabalhar questões diferentes, o que cansa menos, né, às vezes, no atendimento. E outra coisa, o time, 90% do time de curadoria da Babi hoje, do desenho de soluções, do time de projetos, são pessoas que deixaram de ser atendentes para ser equipe de tática, equipe estratégica. Então, eles compram muito a ideia hoje, né? Eles querem fazer parte desse time. Então, essa estratégia foi bem legal e a conquista surgiu daí. Muito massa. Cara, aproveitando a deixa, Hernani, tem uma pergunta aqui da Cristiane para vocês. E aí, Diego, também depois queria que você falasse um pouco da escolha de vocês, mas ela pergunta por que vocês escolheram o IBM Watson para Babi. Eu começo? Pode ir, Hernani, para você. Especificamente desse ponto, eu me lembro como se fosse hoje, até onde a gente estava quando a gente tomou a decisão. A gente tinha um outro parceiro com uma outra solução na ocasião, e a gente tinha IBM. E na ocasião, assim, a gente testou todas as features assim, de curadoria, acessibilidade, segurança. Isso pesou muito no contexto como um todo, mas principalmente custo. Então, assim, a outra solução... A IBM era mais barata? Sim. Então, várias soluções chegaram ao final, né? Várias soluções foram avaliadas, 2 chegaram ao final, e uma, ela cobrava por interação. E naquela ocasião, fazendo a conta, naquele momento, ficava mais barato por interação.
mas como a gente tinha um Vocês potencial de imaginam crescimento escalar o negócio. projetado, na hora que a gente projetou isso, a gente viu que o IBM, com todas as outras variáveis atendidas, né, segurança, a curadoria fácil, enfim. E o nomezão IBM pesou na escolha ou o outro lado também era uma empresa grande? O outro lado era grande, mas certamente Só de curiosidade, não tem nada a ver com o assunto. Pesa, né? Não, a Assunção IBM pesa na escolha nesse sentido, sim. Imagino. Foi mais aderente ao nosso negócio e casou muito bem. Estamos muito satisfeitos com a solução. Perfeito. Digam a vocês, onde é que foi a Elo? A gente tem, na parte de NLP, né, de entendimento da linguagem lá, a gente usa também o Watson. É um pouco custo mesmo. O Watson, até uma certa quantidade de NLP, ele é gratuito. Depois de um certo tempo, você começa a pagar. Uhum. Mas é porque a gente escolheu um outro parceiro para ajudar a implementar e as ferramentas que eles tinham para a construção dessas ferramentas tinha integração com o Watson e com outras. E aí a gente usou o Watson. Não foi nem por nome da IBM, não, tá? Uhum. Mas foi por isso. Eu acho que o custo mesmo da IBM, nessa parte, tem hora que acaba interagindo. As ferramentas conectam bem fáceis com o NLP deles. Então, legal. Mas a gente usa uma outra solução para toda a construção do fluxo, interação com a curadoria. É uma outra ferramenta que a gente coloca integrada ao Watson. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui do tempo de desenvolvimento. Quando vocês começaram a desenvolver a Babi Elo, para a primeira versão dela tá rodando, quanto tempo levou para vocês botarem alguma coisa no ar? Atendendo um cliente ali, um parceiro, no caso do Corban? No nosso caso, como ele era transacional, a gente teve que construir algumas APIs. Tá. E aí a maior dificuldade não é que foi a maior dificuldade, mas o maior tempo gasto foi na arquitetura, como a gente consumiria essas APIs e a integração com as APIs. Uhum. Mas demorou 3 meses. Nós começamos 3 meses, era para ter lançado em dezembro, a gente acabou lançando em janeiro. Uhum. Então, outubro, novembro, dezembro, né? Assim, era para ter sido 3 meses e meio. Mas o grande lance foi isso, assim, depende do que você quer fazer. Se a gente quisesse só dar informação, talvez a gente, num tempo muito menor, teria entregue. Mas como a gente queria transacionar, a gente acabou demorando um pouco mais. Você, Rani? Foi muito parecido no nosso caso, cara. A gente levou 4 meses, assim, desde do início efetivo, né? A concepção a gente, uns 2 meses antes, para poder elaborar, avaliar fornecedores, etc. Mas a partir do momento que a gente bateu o martelo, a gente escolheu os parceiros que iam ajudar a gente nesse desenvolvimento, né? Principalmente o desenho com o time de arquitetura do banco, o time de segurança. A gente também desenvolveu um broker nosso que faz a ajuda na orquestração, na integração com as nossas APIs. Então, entre todo o desenvolvimento ali e colocar em produção na primeira fase, foram 4 meses, assim, de agosto até dezembro, assim, vai. Legal, muito massa. Diegão, só voltando para você, 2 coisas que eu esqueci de perguntar. Uma, eu queria que você você comentou comigo, né, que do lado jurídico da Olé ganhou alguns prêmios, acho que era legal você contar um pouco disso. E depois era mais uma curiosidade mesmo. Qual que é a área hoje responsável pela Elo? Assim, é uma área específica dentro da Olé ou dentro da TI, ou é mais ligado como é com o Inter e o Hernan numa área específica responsável? Começar dos prêmios, tá? O processo jurídico, eles têm alguns eventos que falam aí de gestão jurídica, eu não lembro o termo certo, mas a equipe jurídica, eles têm alguns eventos de iniciativas que promovem, que transformam a área jurídica. E aí o banco participou já mais de um desses eventos, e alguns deles, inclusive, um deles ele foi premiado, e aí o nosso diretor jurídico, Álvaro, participou, e acho que isso tem até no LinkedIn dele lá, desses prêmios que a gente ganhou por causa desses projetos. Não só esse de previsão, mas outros projetos que a área jurídica vem fazendo aqui dentro. Bem legal o que eles fazem de conscientização, de ir nos lugares onde está tendo e demonstrar como é nosso inovador, muito legal. Depois eu lembro o nome dele aqui e te falo. Gestão jurídica empresarial, eu acho. Legal. E aí é isso. O que a gente tem aqui, cara, são squads.
E aí a gente tem um squad específico para atender Elo. E aí eu tenho uma equipe técnica, tenho um X-Writer e eu tenho uma PO que fica responsável por fazer intermediação com a área do usuário. Então, hoje a gente tem alguns squads, entre tantos outros, eu tenho um específico para Elo, onde eu tenho uma equipe dedicada para fazer isso, tanto para o cliente quanto para o correspondente. Legal, meu. Bom, eu queria entrar um pouquinho na parte de... qual foram os desafios? A gente já falou um pouco dos desafios, acho que, de vender isso internamente, né? Mas eu queria mais uma ideia de como é que foi implantar essas tecnologias aqui, em BH e Minas Gerais, e até entrar um pouco na parte de demanda de profissionais dessa área. Eu não sou daqui, vocês sabem disso, mas eu sei que tem uma demanda de profissionais que tem muito grande vindo seja da UFMG. Eu sei que tem aqui em BH o único curso superior de cientista de dados. Então eu queria, assim, talvez não, eu sei que está se formando muita gente boa e tem a ideia na parte acadêmica pelo menos a princípio a ideia é interessante. Queria entender de vocês, assim, qual foram os desafios de criar uma inteligência artificial que é tão relevante para as instituições de vocês, estando aqui, estando em Minas Gerais, estando no Brasil, e como é que é hoje para a equipe, principalmente a equipe técnica, onde é que vocês acham, se tem muita gente boa, se não tem, de onde vocês estão importando, etc. Fiquem à vontade, quem quer começar. Pode ir, né? Acabei de falar. Vou lá. Vou começar. Cara, assim, eu particularmente eu tenho um carinho grande assim por montar equipes, né? Fez parte da minha trajetória aqui no Banco Inter, né? Lá em TI, com esses 5 anos que eu fiquei lá, eu tive a oportunidade de montar alguns squads lá. E assim, a marca Banco Inter, né? A cultura que a gente conseguiu colocar para rodar aqui, isso ajuda muito, assim, né? Então, o Banco Inter virou um grande polo assim de atração de talentos, né? Então, hoje, inclusive, a gente tem uma posição aberta de liderança nessa equipe, e a gente recebeu muitos candidatos de diferentes partes do Brasil. Tem muitas pessoas me abordando no LinkedIn querendo se candidatar, isso é legal. Então, assim, tem profissionais, tem. BH também tem uma cultura de muita startup, né? Muitas empresas de tecnologia, então, assim, tem competição também, mas esse lado da atração do banco facilita. E assim, cara, até um ponto, só vou contar um pouquinho disso, né? Quando a gente fez a implementação, a gente contratou parceiros, mas já era definido que teria um repasse de conhecimento, né? Então, a gente tinha 3, 4 pessoas no time de tecnologia com aptidão para conduzir esse projeto. Eles mergulharam, aprenderam, e a partir dali a gente começou a contratar algumas pessoas. Teve até um case bacana, uma pessoa que veio de fora, né, que estava nos Estados Unidos e veio para o nosso time. Estava voltando já para o Brasil, mas veio para cá, era de Minas mesmo. E a gente também tem muita formação de talentos, cara. Como o nosso processo seletivo também é bem legal, o banco escolhe alguns perfis bacanas, assim, como pessoas para formação, né, que valoriza muito a academia. A gente consegue desenvolver e formar profissionais aqui dentro. Então, como eu falei até anteriormente, tem muitas pessoas na área de atendimento, a gente tem algumas pessoas aqui dentro que estão sendo convertidas, assim, digamos assim, né, de atendimento, né, para a equipe de solução, de desenho, algumas estão indo até para a tecnologia. Então, até o nosso vice-presidente compartilhou no nosso call de resultados, mais da metade dos funcionários do Banco Inter hoje eles são ou estão na área de tecnologia aqui dentro, né? Não só em TI, mas em diferentes áreas, né? Então, a tecnologia, de fato, permeou todo o negócio do banco, né? Então, assim, até eu faço muito essa correlação com o meu movimento. Minha carreira sempre foi pautada em soluções de tecnologia. Eu entendi, no meu entendimento, né, que a tecnologia estava muito core, assim, estabilidade, segurança, estava uma parte mais técnica, assim, e eu vi com muitos bons olhos o convite que eu tive para tocar as plataformas, por exemplo, em negócio. Então, eu vejo muitos movimentos nesse sentido, né? Muitas pessoas técnicas, muitas pessoas de tecnologia mesmo, permeando a área de negócio, né? Então, a solução tecnológica, ela está indo muito para o negócio como um todo, né? E TI participando, claro, muito disso, né? Puxa muitas metodologias ágeis e por aí vai. Então, assim, é um desafio, mas é possível. Tá dando para fazer bem.
Digam aí vocês aí, cara, como é que foi criar um AI tão relevante para a Olé em BH e como é que é essa parte hoje de time, como é que vocês enxergam talento localmente aqui? Cara, a gente, desde o início, cara, a gente sempre conseguiu achar empresas aqui em BH. Isso foi uma surpresa muito agradável. E empresas de relevância, né? Sempre que a gente procura no mercado uma empresa, a gente acha aqui em BH alguém de relevância no assunto. Legal. Já visto o próprio Roberto que falou ontem aí, o cara é referência e ele está aqui em BH. Cara, é muito bom, né? Tem outras empresas aí que prestam serviço hoje para a gente também. Vejo sempre o movimento, a nossa equipe hoje que atende a Elo, por exemplo, é toda de BH. Uhum. Então, eu acho que a formação aqui a gente consegue muito. O que às vezes a gente não consegue é achar com facilidade, né? Eu acho que ainda a demanda é maior do que a necessidade que a gente tem. Em alguns casos, a gente tem algumas dificuldades de repor, mas a gente encontra bastante profissional. Então, acho que poderia encontrar mais ainda. Acho que daqui a pouco a gente vai encontrar, igual a gente encontra, sei lá, desenvolvedor de alguma linguagem. Pelo fato de ter o curso superior aqui, da galera tá muito mais, não só fazendo o curso superior necessariamente assim, mas fazendo outros cursos, até nas demandas das coisas que o Hubble faz de AI. Acho que realmente, não sei em quanto tempo, se é 1, 2, 3 anos, mas eu acho que vai sair muita gente muito boa, muito em breve nessa área como cientista de dados. E assim, eu participei lá daquele pitch lá para selecionar as empresas, né? Junto com o Cantelli, com o Salles. Cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de empresa bacana que vocês estavam levando para dentro do Hubble. Sem dúvida. Empresas com deixar muito nego bom de fora. E deixou muito nego bom de fora. Falou bem. Fazendo RPA, fazendo modelos. Então, eu acho que a gente está muito bem servido. Acho que as empresas têm que conseguir esses desafios todos que a gente falou, de às vezes, orçamento, de conseguir emplacar um projeto, de conseguir quebrar alguma resistência. Eu acho que esse é o grande desafio agora. Por mais que a gente entenda que é um caminho sem volta, no dia a dia da operação, isso ainda tem uma resistência, saca? Então, a gente tem assim, então, de forma geral, a gente consegue alguns públicos, e dependendo do que você for fazer em A, esse é o grande problema, a gente precisa de alguém que conheça muito do negócio. Então, a gente, às vezes, tem um cara muito técnico que conhece muito da tecnologia, de modelo, entendo do negócio. mas Esse não mix conhece dessas bem do duas negócio. áreas é importantíssimo, né? É importantíssimo. E aí eu acho que o Hernani consegue até falar disso mais, porque ele está... técnica de negócio sabe bem disso. E aí, assim, quando você pega alguém de negócio e vai ensinando, o cara às vezes consegue desenvolver melhor do que o contrário, né? Mas assim, não que o técnico não consiga, muito pelo contrário. Quando você já tem toda a parte de background técnico, você aprender o negócio é muito mais fácil. Se a gente conseguir pegar esses profissionais e dar alguns, além de todo esse curso técnico que a gente está falando aí, aprofundar nesses modelos estatísticos todos, a gente conseguir colocar algumas coisas de negócio, aí a gente tem um profissional completo aqui em Minas. Acho que esse é o grande desafio, encontrar um cara que conhece muito de IA, mas que conheça também dessas partes de negócio. Perfeito. Excelente. Senhores, pegando essa deixa, o André fez uma pergunta muito legal aqui. Ele perguntou se para o desenvolvimento de projetos, seja de inteligência artificial como de machine learning, se vocês utilizam alguma plataforma de mercado ou trabalham com iniciativas open source por frameworks. Hernani, você primeiro aí. Tá. Bom, a plataforma a gente utiliza de mercado, né, como a gente falou, a gente utiliza o IBM Watson, mas assim, no nosso framework de desenvolvimento aqui em tecnologia, assim, as bibliotecas a gente tem de diversos tipos, né, desde muitas assim, soluções de plataforma aberta. Então, enfim, nosso time de tecnologia aqui está aplicado em utilizar os mais diversos tipos de tecnologia. Também? Oi? Vocês trabalham com plataformas open source também? Sim, trabalhamos. Legal. Que massa. Diego, e vocês aí, o que vocês usam? A gente também usa algumas plataformas. Até o ano passado a gente estava usando o IBM como Lake, como ferramenta de tudo, de data science. Esse ano nós mudamos para Azure. Então a gente usa o Azure, Databricks, mas usando lá como programação Python, bibliotecas Open. Então tem sim uma mescla, né? A gente não é 100% Open,
Até, assim, de verdade, o que ajuda, pelo menos no nosso caso, em algumas coisas ter um perfil um pouco menos técnico, são as plataformas de mercado, que você consegue acelerar alguma implementação. Diferente de eu ter que montar um ambiente todo open aqui, que eu teria que ter uma infra muito mais especializada do que a minha, gerenciar uns servidores muito mais complexos. Então, neste caso, eu acho que algumas plataformas aí de mercado conseguem acelerar algumas implementações. Por isso a gente adotou isso aí. Perfeito. André, só um comentário, se você depois gostar, lá no Hubble tem uma empresa que era de Big Data Analytics, lá no Rock, acho que até o Diego conhece. Ele trabalha muito com coisa open source, eu não sei exatamente o que, mas se for alguma coisa que você queira depois conversar, dá um jeito de me achar aí que eu te apresento lá os meninos, eles ajudam. Senhores, a gente está chegando já nos 10 minutos finais, né? Falar aqui para a galera, quem tiver pergunta, só mandar aí. Eu queria entrar num ponto dois pontos para mim que eu acho que são super importantes, né? Vamos entrar primeiro na parte de clientes, assim. Como é que os clientes avaliam as interações com a Babi, com a Elo, com os bots, né? Conversar com o robô e não conversar com o humano? Cara, posso começar. A gente estava falando, por acaso, sobre isso ontem, né? Acho que nós temos um desafio pela frente, que a gente até torce para que os outros bots sejam, modéstia à parte, tão bom quanto a Babi. De vez em quando a gente tem algumas experiências não tão agradáveis, e aí isso acaba criando um estigma que o bot é muito, né, enfim, pragmático, nem by the book, né? E não é o caso, assim, do que a gente vê aqui na Babi, né? A gente tem diversos elogios, a gente tem vários casos, a gente acompanha muito, assim, e diversas vezes a pessoa nem percebe que ela está falando com a Babi. Então tem vários elogios, obrigado pelo seu atendimento, foi ótimo. E teve uns que falam, pô, nem parece que eu tô falando com um robô. Então, assim, é surpreendente, cara, até, assim, o que a gente tem aqui de resultado. Isso é muito, assim, reforçado pela curadoria. É a forma como a gente faz as escritas, né? É uma conversa, assim, né? Não é uma resposta de um serviço, né? Então, a forma como a gente ensina a Babi, como ela vem sendo treinada, né? Então, assim, até falando um pouco lá atrás, quando a gente treinou a Babi, a gente pegou uma massa de atendimento que já existia do chat e processou nela, né? Então, a gente já fez um input inicial nela, e aí a gente mantém com atualização constante. E, cara, assim, é surpreendente, eu vejo, assim, é bem positivo. Que animal. Diegão, como é que é a visão de vocês com a Elo? É um pouco disso, assim, a gente faz aqui o que a gente chama até de voz, né? Voz do cliente, né? O que ele quer falar, como ele quer ouvir essas coisas. Então, assim, entender o público é fundamental para que o bot consiga falar a língua e que você sinta menos. Se você tivesse tentando falar com um bot que fosse para atendimento, sei lá, para interagir com uma criança, você saberia que era um bot porque está uma linguagem muito diferente da sua ou algumas coisas nesse sentido. E o processo da curadoria é fundamental. O Hernando falou bem, assim. A partir do momento que você não está conseguindo entender, se você já parar aquilo e começar a derivar para o humano, entender que aquilo não é... Porque é muito ruim você começar um atendimento e ficar naquele loop, né? Você quer ir para frente, nem ir para frente nem para trás. Você vai começando a gerar a matriz de confusão, né? E aí, cara, você não sai do lugar. E aí a experiência é horrível. Perfeito. Então, assim, de fato, tem alguns bots muito bons no mercado, tem outros que nem tanto. No caso da Olé, a gente tem uma assertividade bem legal, um atendimento bem legal. Os nossos pontos de crítica são daqueles que a gente não automatizou ainda. Então, assim, as reclamações do atendimento é por não estar automatizado ainda e sempre derivar para o humano. Então, as pessoas querem mais ainda o autoatendimento. Então, isso fica claro para a gente. E é nesse ponto. O bot do correspondente, que ele está mais automatizado, ele tem uma aceitação muito maior do que o do cliente, que tem poucos assuntos já automatizados, que está uma jornada inicial agora. Entendi. E aí eu queria fazer desculpa te cortar, né? Mas eu queria fazer uma pergunta meio capciosa, assim, na visão de vocês. Mas como é que vocês entendem que o cliente, e se vocês têm dados para isso, mas como é que vocês entendem em geral, acho que não só na operação de vocês, mas como num todo,
Mas para um AI funcionar, vocês estão enchendo ele de dados de vocês, dados dos clientes. Então, se eu sou cliente de vocês, dados meus. No caso do Inter aí, eu sou funcionário público, sou funcionário privado, mas eu sou cliente do Inter. Então, os meus dados lá, toda vez que eu falo, vocês estão usando para botar dentro da Babi, na Elo a mesma coisa. Como é que vocês enxergam que os clientes veem isso, cara? Seja uma questão de privacidade, o que vocês fazem para que o cara tenha a privacidade dele respeitada? E o que os caras te falam, se é que falaram já alguma coisa assim? Seja reclamações, seja visões. Sei que é uma pergunta meio complexa, mas eu queria ver a visão de vocês nos 2 pontos. Tá. Cara, assim, é um processamento de dados de máquina, né? Então, assim, a privacidade está mais do que resguardada, né? Então, assim, até a LGPD está aí para sair, já deveria ter saído, a gente está sempre sendo preparado para ela. Foi amplamente discutido, e não só esse modelo, como todo o modelo do banco. Então, assim, isso é levado muito a sério, assim, né? Um banco digital, um dos nossos pilares é segurança. Então, isso eu acho que tá bem, enfim, consolidado. Agora, assim, o que é legal, cara, é que a gente utiliza esses dados e a gente tem muita visão de logs, né? Então, assim, a gente consegue saber qual a intenção que a Babi não está entendendo, né? Que está mais se repetindo. Então, nosso time de curadoria atua muito nisso. A gente utiliza algumas plataformas de log legais, assim, tipo New Relic, que loga o tempo inteiro cada evento que está acontecendo, né? Então, ela pega a intenção, né? Aquela intenção de o que não está entendendo, e a gente atua especificamente naquilo. Então, isso ajuda muito. E outra coisa que ajuda também, no nosso caso aqui, são que boa parte dos curadores são pessoas que já atenderam. Então, no nosso processo muito legal, realmente, cara. Exatamente. Nosso processo de similaridade... da Babi. Exatamente. A gente consegue responder como se fosse, né, escrever a resposta ou parte dela e o aprendizado dela como se fosse um atendente. Né? Então, isso ajuda bastante assim, no nosso processo de curadoria. Muito legal. Diegão, qual a visão de você, da OLED, dos clientes da OLED nesse ponto? Cara, eu sou até responsável pela implementação da LGPD aqui na OLED, né, cara? Perguntei pro cara certo. Cara, eu acho que o Hernando falou bem, cara. Nem sempre a gente usa dado do cliente. A gente usa o que ele interage, que muitas vezes eu não vejo o CPF, eu vejo o que ele está querendo fazer naquele momento. Entendi. E particularmente, pensando já na LGPD e já ligando, né? Eu acho que o cliente se sente a falta de privacidade quando você usa o dado em um momento que não deveria. Quando você usa ele de forma errada, quando você começa a importuná-lo com a quantidade de oferta de produto, quando você oferta um produto que não tem nada a ver com ele. Então, é muito mais no uso errado do dado que no uso certo. Se você usar o dado certinho, conseguir fazer um modelo legal que entenda o perfil dele, que entregue para ele um produto de valor, ou seja, quando você usa o dado e consegue agregar valor naquele dado, entregar um produto para o cliente, não para você, né, para ele, o dado é dele, você está entregando um produto legal para ele, ele não preocupa. Todos os casos que a gente teve, porque assim, a gente tem reclamação de uso de dado, não é de hoje, nem pela LGPD. Já tem outras leis, até mais antigas, que já resguardavam o uso dos dados. Mas quando você usa o dado de forma errada, começa a ligar para o cara de madrugada, começa a ligar domingo de manhã, às 7 horas da manhã, e o cara fala que não quer e você continua insistindo, o cara apela e vai procurar o direito dele de ser esquecido, de não ser importunado. Mas quando você usa dado legal, de forma assertiva, de que oferta um produto de que ele está de fato querendo, ele não se preocupa com isso. Isso é o meu sentimento do que eu vejo no dia a dia. E lembrando, esse é o grande ponto, que nem sempre a gente precisa do dado do cliente, e sim do dado da transação que ele fez. Então, tem os 2 pontos. Ô, Diego, e assim, cara, colaborando com isso, 2 pontos, assim. Acho que é muito rico a sua fala, com o uso do dado da forma indevida, né? Porque se você conhece o seu cliente, você não precisa fazer abordagem para ele de forma errada no momento errado, né? Você pode disponibilizar uma oferta para ele no momento certo, da forma correta, no canal correto, né? Então, muitas vezes no app, às vezes você pode trazer uma informação específica para aquele cliente. Então, acho que é muito pertinente. E outro ponto que me ocorreu, assim, acho que isso é muito do nosso comportamento hoje, né? Como que a gente se comporta hoje? Hoje é raríssimo a gente pegar o telefone e ligar para alguém. Às vezes é até invasivo, né? A gente fazia isso em últimos casos, né? Então as pessoas, né, os clientes, eles se sentem da mesma forma. Eles não querem parar, pegar o telefone e ligar para alguém, né? Eles querem por mensagem. Então, assim, o nosso
nosso share de atendimento, de interação por mensagem, ele é maior, bem maior do que voz, né? Então, isso prova que o cliente, e vou dar um exemplo capcioso também, usando aqui um pouquinho disso, assim, né, Eduardo? O cliente, cara, tem vezes que ele está numa situação delicada, assim, de compra, né? Às vezes ele está comprando algum presente para a esposa que ela não pode saber, ou às vezes ele tem um saldo negado, e às vezes ele se sente até invadido de falar isso com um humano, né? Então, às vezes ele até prefere falar com um robô, né? E entregar o serviço ali para ele naquele momento. Então, acho que a gente tem oportunidades e tem ganhos aí pela frente também. Muito bem. Senhores, a gente está chegando na parte final. Eu tenho uma última pergunta para vocês. É quase que duas em uma, assim. Mas para a gente depois finalizar. Eu imagino que nesse momento de pandemia... Esse momento é complicado, porque eu descobri hoje que tem 5 meses que a gente está de casa. Então, assim, não está tranquilo esse negócio, não. Mas, assim, nesse momento de pandemia, eu imagino que ser uma instituição financeira com uma AI, com vários projetos diferentes, usando inteligência artificial no dia a dia de vocês para melhorar a operação, imagino eu que deve ter sido uma mão na roda, deve ter ajudado demais. Eu queria que vocês me falassem um pouco como é que foi durante esse momento de pandemia e depois complementassem com a visão de vocês dois e das suas instituições para a inteligência artificial, para o futuro delas pós isso. Vamos lá. Eu acho, cara, que no momento desse, que ninguém está podendo sair, o autosserviço é fundamental. Imagina o call center que antes era só presencial, numa salinha, com o cara lá, e aí está todo mundo em casa e você não presta o serviço mais de atendimento ao seu cliente e deixa ele na mão. Então, o autosserviço, cada vez mais, no momento onde a gente não pode ter interações humanas, ele é fundamental. Então, IA, nesse momento, pensando em autosserviço, tudo que puder dar mais autonomia é fundamental. E o banco interpreta isso, entende, o Hernani falou isso numa outra fala, de que a gente precisa liberar as pessoas para usar a sua inteligência naquilo que tem valor. E a inteligência humana, ela pode ser muito mais usada do que a gente usa. A gente tem usado ela muito para coisas repetitivas e que poderiam ser automatizadas. Então, o cara passa um ano inteiro, 4 anos lá estudando coisa pra cacete, para ficar no telefone, apertando um botãozinho na tela. Cara, vamos usar a inteligência desse cara de outra forma. Então, o banco entende isso. Eu acho que, principalmente nesses momentos que a gente precisa de soluções mais inteligentes, não do uso de IA, mas disruptivas, né? Com outras visões, a gente precisa deixar que essas pessoas do dia a dia consigam contribuir com a gente dessa forma, propondo novos produtos, novas soluções disso, e usar a inteligência para isso, e deixar que a máquina faça as coisas repetitivas. Então, é um caminho sem volta e é um caminho que vai só evoluir daqui para frente a implementação disso e o uso da IA nisso. Muito legal. Hernani, como é que foi a Babi na quarentena e os próximos passos para a inteligência artificial aí no Inter? Cara, assim, eu vou até repetir algumas palavras do João Vitor, né, nosso presidente, ele falou no nosso call de resultados há poucos dias. Assim, primeiramente, a gente sente muito de verdade, né, assim, tudo que está acontecendo, né, principalmente pelas vidas das pessoas. Então, assim, é um momento muito delicado. Então, a gente não queria e não estamos comemorando o que está acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, os números do Banco Inter continuam muito bem. Então, assim, é complicado falar de comemoração num momento tão ruim, né? A gente toma muito cuidado com isso. Mas assim, cara, a pandemia, ela provou o nosso modelo de negócio, né? Então, ser um banco digital nesse momento não trouxe tanto impacto para o nosso negócio. Claro que, assim, a gente tem certeza que a gente estaria muito melhor se não tivesse. Sim. Mas a gente sentiu pouco impacto no contexto de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, a gente conseguiu muito rapidamente, nosso time de tecnologia, de facilities, RH, etc., conseguiu trabalhar muito rapidamente em colocar todas as pessoas em casa e tomar muito cuidado com isso. Com os poucos casos que foram ficando ou voltando para o escritório, também teve um acolhimento muito legal. E os números, cara, assim, de atendimento, em março e abril, eles tiveram uma estabilidade, não tiveram nenhum decréscimo, mas depois a gente voltou a ter um volume de interação forte. O nosso volume de abertura de conta digital ficou bastante expressivo também, chegou aí a abrir mais. A gente estava com 16 mil contas por dia útil, a gente está aí
em torno de 19 mil, um número bem expressivo. Então, assim, os números, eles até de alguma forma, alguns deles, né, tipo, de abertura de conta foi reforçado, né, porque o cliente não tem como ir na agência, né, então a abertura de conta foi bastante impulsionada e, cara, e assim, a Babi ajudou totalmente nisso, né, naquele momento até que alguns parceiros, né, de atendimento tiveram que levar as pessoas para casa, eles também fizeram isso, mas em determinado momento teve um suporte, assim, fantástico ali da Babi nesse contexto todo. E, bom, e falando um pouquinho de futuro, que eu sei que você ponderou, cara, a gente acredita, assim, muito no modelo mais preditivo, sabe? A gente entende, assim, que, falando da Babi, por exemplo, daqui a pouco, talvez não muito distante, ela esteja ofertando um produto, né? Então, assim, ajudando muito, reforçando essa parte de cross-selling, assim, né? Ela vai entender o perfil daquele cliente, vai saber que ele é um cara propenso a seguro, a crédito imobiliário, a investimentos. Então, a gente não acredita que seja algo tão distante, é algo muito próximo. E também, assim, ao uso da internet das coisas, assim, acho que tem um caminho legal pela frente, tem algumas revoluções, algumas disrupções que a gente tem pela frente e estamos ansiosos aí para vê-la e para vivenciá-la. Que massa, que legal. Pessoal que está acompanhando aqui com a gente, lembrando que os eventos do Hubble voltam na semana que vem, na terça-feira que vem, e até, senhores, vocês também estão convidados, tá? A gente vai receber o Vitor Salles, que é fundador da Requima. Para quem não conhece a Requima, é uma startup de tecnologia aqui de BH, focada em inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, que foram adquiridos pelo iFood no fim do ano passado. A ideia vai ser contar um pouco da história da empresa, como é que foi, desde os produtos que eles criam até da jornada empreendedora deles. Então, quem tiver aí, participe, vocês também. E, cara, eu só tenho... Diga. Mais uma empresa de referência aí que é mineira, né? Muitíssima. Assim, é uma empresa de referência nacional e mundial, né? E até fora do Brasil, assim, e é mineira, cara. Os caras estão... Verdade. Sem dúvida, só batendo o que vocês falaram aí de talento, mas os caras são espetaculares, não à toa. O iFood veio aqui e levou, né? Levou. Então, assim, participem. Eu conheci o trabalho deles, bem legal. Da Coluna eles são excelentes, assim. Esse é um papo com... Que massa. Esse é um papo com o Vitor, com o CEO e fundador. Galera, então participem. Senhores, eu queria abrir para vocês só para vocês darem uma boa noite. Em nome do Hubble, em nome da LM, em nome de todo mundo, só tenho a agradecer. Diegão e da Olé, nosso super parceiro. Hernani, do Banco Inter, muitíssimo obrigado. Eu queria abrir para vocês dois. Hernani, você pode ir primeiro aí. Só dar sua boa noite para a gente finalizar. Pessoal, obrigado a todo mundo, então, pela audiência, né, pelo convite, pela participação. Foi muito legal a gente poder dividir um pouquinho aqui da história do Banco Inter, um pouquinho da história da Babi com vocês. De verdade, muito obrigado. E foi um prazer participar com vocês aqui. Prazer conhecer o Diego também. Enfim, foi bem legal. Edu, todo mundo, obrigado. Prazer foi nosso. Diegão, seu boa noite. Cara, obrigado aí pelo convite. Prazerão. Prazer, Hernani, de novo. Galera aí no fundo aí vendo a apresentação, foi legal. Obrigado pela oportunidade de falar aí um pouco do trabalho e estamos juntos aí para o que precisarem da gente aí de novo, a gente está à disposição. Se tiverem dúvida também, estou à disposição. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Senhores, foi um prazeraço. Participem desse último evento falando de AI. Vai ser um prazeraço ter vocês aqui assistindo com a gente na semana que vem. Galera, valeu demais. Lembrando que a gravação vai estar no YouTube do Hubble. Fique de olho, qualquer coisa, redes sociais, LinkedIn, etc. Vocês conseguem entrar em contato com a gente, beleza? Obrigado, pessoal. Um grande abraço, boa noite.